falar de uma história muito especial. Alguns de vocês devem pensar por que é que minha filha chama Brenda, meu filho chama Cauã e o outro filho chama Isaac. Eu tenho 3, apesar de ter 31 anos, a maioria das pessoas pensam que eu tenho 23, 24 anos. E eu fico feliz, eu não fico triste não. Podem pensar, mas eu tenho 31. O fato é que quando nasceu a nossa primeira filha, a minha esposa falou assim: eu vou chamá-la de Brenda. Eu falei, tudo bem, desde que tem um H no nome, só para confundir, para que ela compreendesse quando começasse a escrever, algo assim. E aí a sequência seria, se fosse homem, seria Breno. E aí, não sei, por algum motivo, um desvio de percurso, ela mudou para Cauã. E ela escolheu os 2 primeiros nomes. Eu falei, então, se vier por acaso mais um, eu vou escolher. E aí ela ficou grávida. E aí veio a ideia assim, eu acho que eu vou colocar o Isaac ou Rebeca. É uma história que eu gosto muito. Isaac é o personagem que se doa, que se entrega, que ama a Deus, que ama seu pai, que ama servir. Então eu gostaria desse nome, de Isaac. Ou Rebeca, que é uma pessoa que atendeu bem, que era cristã e tudo. E aí ela concordou com a ideia. Com essa ideia, então, quando ela ficou grávida, eu pensei, é melhor a gente não saber o que é. E ela falou, não, isso aí não. E aí a gente, pobrezinho, não tinha dinheiro para pagar plano de saúde. E aí ela foi no SUS, no 5º mês, e foi tentar ver e não deu para ver. E ela insistiu muito para que eu pagasse um. Eu falei, tudo bem, com 8 meses está perfeito. Hoje, com 3 meses, 4 meses, você consegue saber o sexo. Com 8 meses você vai lá e a gente faz. Lá em Campinas, que é um lugar que não tem erro. E era caro na época, mas eu falei, tudo bom, a gente vai lá e a gente faz isso. Mas na verdade não vai dar para ver, porque eu não quero saber. A gente vai saber no dia que vai nascer. E algumas vezes eu já disse isso para ela, ela não acredita. E quando chegou lá, não deu para ver. E aí o Isaac veio. E a gente descobriu na hora do parto. E aí a gente colocou o nome dele de Isaac. O fato é que na Bíblia, do capítulo 22, 23, 24, fala um pouco da história de Abraão, Isaac, por ali. Eu gostaria que você lesse o texto comigo para entender o desenrolar da história de hoje. O capítulo 24 de Gênesis fala sobre Abraão. Ele já era muito idoso, estava preocupado com o seu filho Isaac, que tinha 40 anos e não havia se casado ainda. Então ele chamou o seu servo, o mais velho, provavelmente Eliezer, e esse servo teve a incumbência de buscar, aliás, uma esposa, uma moça que fosse da mesma família dele, para que fosse a mulher de Isaac. E aí o servo disse que sim, e Abraão fez com que o servo jurasse para ele. E aí ele jurou, e aí eu gostaria de acompanhar com vocês na Bíblia agora. Começa lá no versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo: talvez ela não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da terra de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei essa terra. Ele enviará o seu anjo, que há de preceder, e tomarás de lá esposa para o meu filho. Eu gostaria de tomar uma nota aqui. O ponto interessante de que Abraão diz que Deus, o Senhor, enviaria o anjo avante. Você já tinha pensado nesse detalhe? Deus, ele sempre envia um anjo numa mensagem importante. Lembra de Jesus? Enviou um anjo.
E eu gostaria de acompanhar com vocês um outro texto para confirmar isso. Avance algumas folhas da sua Bíblia e encontre Êxodo 23 e o versículo também 23. Êxodo 23 diz assim. Vamos ler apenas a primeira parte. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus e tal. O anjo do Senhor, que pode ser até o próprio Jesus, ele vai avante. Avance mais um pouco. Vai Isaías 45. Isaías 45, versículo 2 e 3. Bem, Isaías 45, 2 e 3 diz assim: eu irei adiante de ti. É Deus que está dizendo. Endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor. Amém. Então Deus, ou Ele vai avante, ou Ele pede para que um anjo vá à frente. Eu não sei se você tem esse costume, mas eu vou dar um conselho para você. Tenha esse costume. Sempre que você iniciar um dia, peça para Deus ir adiante. Peça para Deus preparar o caminho para você. Peça para Deus deixar tudo pronto para que você possa trilhar no caminho dele. Peça sempre para Deus para que Ele prepare o caminho para você, para que Ele destrua as portas de bronze, as trancas de ferro, para que Ele envie o seu anjo avante, para que o dia seja de acordo com a vontade de Deus. Amém. Entregue a sua vontade logo de manhã para Ele. Ele vai trabalhar corretamente, do jeito dele. Apesar de todos os sofrimentos e dores que iremos passar, Deus está sempre conosco. E o nosso anjo conosco também. Isso é uma garantia, uma certeza. Peça isso para Deus. Ele vai te dar com grande alegria. Até me lembro agora de uma história de uma moça. Ela acordou muito feliz e logo, rapidamente, sem fazer oração, sem nada, talvez ela não tenha levantado tão cedo, e ela pegou o telefone e começou a ligar para algumas pessoas. E ela estava convidando algumas pessoas para jantar na casa dela. E o dia chegou, que ela havia marcado, e as pessoas chegaram, foram se sentando, e ela chegou para sua filha, de 6 anos, e falou assim: filhinha, eu acho que você poderia fazer oração, né? Ah, mas mãe, eu não sei orar assim, só aí. Não, mas é simples. Fale sempre o que você ouve a mamãe dizer, aí você ora. Tá, mãe, mas eu não sei o que falar, é difícil, sabe? Nós duas aqui, mas eu, você, esse pessoal todo. A mãe já olhou assim: filha, fale o que você sempre ouve a mãe dizer. A menininha pique-roxa pegou a mão, juntou assim, bem alto, e orou assim: Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu chamei tanta gente para vir jantar aqui em casa. Em nome de Jesus, amém. As crianças estão sempre atentas às coisas que a gente está falando. Mas aquela senhora acabou de acordar, em vez de orar, de buscar a Deus, ela fez algo que ela passou a noite pensando, talvez sonhou com aquilo. O fato é que se Deus, se Ele for avante, se o anjo do Senhor for adiante, o nosso caminho será muito bem trilhado e traçado. Deus está cuidando da gente. Voltemos lá para Gênesis 24. Nós lemos até o 7. O 8 vai dizer que se a mulher não quiser vir, você ficará desobrigado do juramento. O 9 diz assim: com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão. Era o costume que eles tinham de fazer no juramento. E aí o servo tomou 10 camelos, versículo 10, e foi embora para Mesopotâmia. Fora da cidade, ele fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água. Grave essa passagem, esse pedaço de água, poço de água. À tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo: ó Senhor,
senhor Abraão, do meu senhor Abraão, roga-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, inclina o cântaro que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja que a designaste para o teu servo Isaque, e nisso verei que usaste de bondade para com meu senhor. E sabe o que aconteceu? Vou encurtar a história aqui. Veio uma moça de nome Rebeca, e ela fez exatamente aquilo que o servo havia pedido. Sabe, todas as nossas orações são respondidas por Deus. Deus pode dizer sim, Deus pode dizer não, ou Ele pode pedir para que você espere um pouco. O fato é que ele nem havia terminado de pensar, de orar a Deus, e Deus logo já respondeu a oração. Já aconteceu isso com você? Você acabou de orar e Deus responde em seguida, em seguidinha, como a gente fala. Mas aqui o servo teve a sua bênção e ele ficou apenas olhando. A moça veio, deu água para ele, deu água para os camelos e depois acabou levando para a sua casa. Apresentou para os seus familiares, apresentou para o seu irmão Labão, que vocês conhecem bem, e eles passaram momentos ali para se alimentar e tudo, e ele disse o que estava ali para fazer. O fato é, eu escolhi essa história para dizer o porquê que a gente colocou o nome de Isaque e que vem da razão de água também. Por que água? Nós cantamos o hino de número 171, Água da Vida. Não é, Renato? Jesus, ele transforma a gente. A água da vida é Jesus. Jesus é o que nos dá poder. Eu até trouxe aqui a meditação de hoje. Eu gostaria de, antes de falar o que eu ia dizer, ler para vocês a meditação, um trecho da meditação em continuidade com a mensagem de hoje. A meditação de hoje, perto do céu, diz assim: não há segurança para nenhum de nós, exceto ao receber diariamente uma nova experiência ao contemplar Jesus, o autor e consumador de nossa fé. Dia a dia devemos contemplá-lo e ser transformados segundo a imagem dele. Devemos reproduzir os atributos divinos e seguir as pegadas de Jesus, a despeito de quanto isso nos custe. Devemos nos colocar sob a orientação divina, consultar a palavra de Deus diariamente, inquirir: é este o caminho do Senhor? Nenhuma deficiência de caráter será imortalizada, nem manchará o céu com sua imperfeição. Não há valor em professar a verdade, a menos que a pessoa aceite os princípios, absorva o rico alimento da verdade e se aproprie dele, tornando-se assim participante da natureza divina. Veja que é diário o processo. Desde o início que eu conheci Jesus, propriamente dito, eu tenho buscado fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu me esforço de todo o coração buscar a Deus e fazer a vontade dele, porque Ele fez algo comigo que talvez se Ele não fizesse daquela maneira, eu não estivesse aqui, eu não estaria aqui. Foi numa segunda-feira. Eu me lembro como se fosse hoje. Era um dia quente, apesar de hoje não estar quente. E aquele dia, por algum motivo, a pessoa que trabalhava comigo no meu comércio, eu simplesmente pedi para que ele viesse, buscasse água na teca, era aqui o meu trabalho antes. E ele buscou, voltou, eu paguei o dia para ele, ele foi embora. Ele não entendeu muito. Eu disse que eu queria ficar sozinho aquele dia. E ele foi, buscou e foi embora. Ele ficou até feliz. Era uma segunda-feira. Naquele dia, eu não sei o que havia acontecido, mas eu estava com muita sede. Eu comecei a beber bastante água. Aquele garrafão de água, eu fui tomando, e a água não saciava a minha sede. Eu não sei se isso já aconteceu com algum de vocês. O fato é que eu bebi muita água. Com certeza foi o dia que eu mais bebi água. E aí o dia de trabalho terminou. Eu quase que tomei toda a água daquele garrafão de 5 litros. E
casa, tomei mais água, tomei banho e pensei, eu vou tomar suco de limão. Naquele tempo eu ainda usava açúcar, então eu tomei suco de limão com açúcar, eu achei que ia passar e não passou a sede. Triste, já fui na casa da minha namorada, que hoje é minha esposa, isso já faz alguns anos, 13 anos, e aí, quando eu cheguei lá na casa dela, eu pedi alguma coisa que era água. A sede não passava, e ela me deu água. A gente foi dar uma volta. Para quem conhece um pouco aqui, tem um jardim logo do lado de lá, perto da casa, indo para a casa da Carol, tem um jardim. Naquele jardim a gente brincava de futebol e tem uma torneira que a gente bebia água. Aquela já era de noite e eu não achei a torneira. Incrível, eu e ela procuramos e não encontramos a torneira. Triste, a gente atravessou a pista, que na época não era duplicada, e aí a gente foi até o bar. E o bar estava fechado. Mas havia um outro bar na outra esquina e lá eu poderia beber tranquilamente. E era 7h30 da noite. E também estava fechado. Então a gente já estava próximo, que é aqui nessa rua do outro lado de lá, próximo da casa dela. Então eu falei, vamos até a sua casa e a gente pode beber água lá. Aí ela falou, se a gente voltar, se eu entrar, provavelmente meus pais não deixarão eu sair. Então, melhor eu não ir. Então vamos para minha casa. Então voltamos para minha casa. E aí lá tranquilamente eu pude beber água. E assim que não passava, eu contei o caso para ela. Ela falou, não sei o que pode ser. Eu falei, eu também não, mas... E aquele dia, aquela noite, para quem não conhece o início da história dessa igreja, o professor Álvaro foi quem começou a dar estudos para jovens. Começou a estudar com a minha irmã, a Lili, e começou a estudar com o Edson, na casa do Edson. E eles estudando ali e tal, o grupo foi crescendo, se transformou em um grupo grande. Naquela safra, 14 pessoas, né, mãe? Se batizou. Minha mãe, meu irmão, algumas pessoas se batizaram. E aí, como um reforço para que os jovens permanecessem firmes e fiéis, essa igreja era vibrante, vocês podem imaginar. E eles estudavam segunda-feira à noite. O professor Álvaro vinha junto com o Sérgio, mas é um outro Sérgio, não é o que vocês conhecem, é um outro Sérgio, Sérgio Marins. E eles ali estudavam a Bíblia. Na minha casa estava em reforma, a casa da minha mãe. As paredes eram chapiscadas, a cozinha era muito grande, 2 lâmpadas, e a gente usava apenas da cozinha, vamos dizer assim, porque a cozinha era cozinha e sala. E era escuro, era cinzento por causa do chapisco, né, que havia. Então a gente estava ali, havia um sofá, a gente estava ali junto, e aí os meus irmãos chegaram desse estudo de segunda-feira à noite. Eles começaram a conversar. A primeira palavra que eles falaram, se minha irmã e meu irmão estivessem aqui, eu acho que só de pensar já vem lágrima no olho. Se eles estivessem aqui, talvez eu não conseguisse falar. Mas a minha irmã falou assim, meu irmão falou assim, pensou, Aline, se a gente abrisse a torneira, em vez de sair água, saísse sangue? Eu tremi. Não consegui falar nenhuma palavra, como agora está difícil. Mas o fato é que eu fiquei quietinho. E a minha esposa pensou em falar alguma coisa. E eu segurei para que ela não falasse. Eles começaram a falar ali da Bíblia, de Apocalipse 16 e tal, e outros textos. Eu fiquei impressionado com aquilo. Mas eu era católico, e aí eu falei, não, eu vou ter que falar alguma coisa. E eu comecei a combater, querendo aprender com sede, agora de Jesus, não de água. Eu comecei a combater, dizendo que não, que era mentira, que não era tudo aquilo. E eles começaram a falar e falar. Eu falei, se isso tudo é verdade, no sábado eu vou à igreja com vocês. Eu havia visto uma diferença na vida deles. Eu havia visto os meus irmãos diferentes, minha mãe diferente, me tratando com um carinho especial. E eu falei, eu preciso conhecer esse Jesus, mesmo tarde, antes tarde do que nunca, né? O último dos filhos, meu pai acabou morrendo e não se converteu, mas o último dos filhos a se converter. Eu quero isso para mim também. E sábado eu vou à igreja. Eles duvidaram, vocês conhecem a minha história, sabem o que eu fazia, e eles também duvidaram. Conhecia mais e melhor do que vocês. O fato é que naquele dia eu prometi que ia à igreja. E com
coincididamente, coincidência, ou Jesuincidência, como alguns preferem, naquele sábado, e iniciar essa igreja aqui, que na época era um grupinho, na frente da passarela ali, do lado de cima da rua. E aí eu fui para a igreja, entrei na igreja, gostei tanto que nunca mais saí. Deus, Ele transforma a nossa vida. E Ele usou este elemento, a água, algo inevitável, tão bom que hoje caiu um monte do céu. Apesar que eu preferia que não tivesse caído, mas caiu um monte do céu. A água é essencial, a água é vida. O nosso corpo, ele é mais de 70% de água. O nosso sangue tem 85, 87% de água. O nosso cérebro tem quase 90% de água. E muitas pessoas se negam a beber água. Precisamos beber no mínimo 2 a 2,5 litros, um adulto normal, de água. Hoje eu sou apaixonado por água. Bebo bastante água. E eu apelo para que você beba bastante água também. Porque Jesus, Ele é a água viva. Ele é a água que transforma. Ele mudou a minha vida. E Ele pode mudar a vida de cada um de vocês, como mudou, e a vida daqueles que ainda não se entregaram a Ele. Disso eu tenho certeza. Não importa o que Ele precise fazer, Ele vai fazer para trazer você para perto dEle. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Abram a Bíblia de vocês. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 13. Vocês conhecem a história? A mulher veio num horário quente para buscar água. E aí eles começam a dialogar, Jesus e ela. E aí versículo 13, Jesus afirma assim: quem beber dessa água, água comum, essa água que a gente tem para beber, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E a resposta da mulher deve ser a minha e a sua: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. É esse o seu desejo? É essa a sua oração? Que Deus, Ele nos dê essa água, água da vida, água poderosa, água que transforma o nosso ser. É essa a sua vontade? É esse o seu desejo? Abra também Apocalipse 22. Antes de Apocalipse 22, deixa eu ler o texto que meus irmãos falaram. Segura o dedo de Apocalipse 22, nós vamos ler primeiro Apocalipse 16. Apocalipse 16, volte 1 ou 2 folhas aí. 16, 3 e 4. Esse foi o texto que meus irmãos vieram. Derramou o segundo a sua taça no mar, e esse tornou em sangue como de morto, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Versículo 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Foi isso que meus irmãos leram para mim. Agora Apocalipse 22. Apocalipse 22, o versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém. Deus, Ele está disposto a nos salvar. E é de graça. A graça é de graça. É o dom imerecido. Talvez seja mais do que amor. É isso que Ele oferece a mim e a você. Eu não sei o que Deus precisou fazer para mudar o seu coração, a sua vida. Para mim, Deus usou isso, água. E de lá para cá eu venho procurando
procurado a me entregar cada vez mais. Grande pecador que eu sou, mas Deus vem mudando a minha vida, me transformando, e eu quero cada vez estar mais perto dele. Assim como o Renato leu há poucos dias, Filipenses 1,6, é um dos meus versos prediletos. Aquilo que Deus começou, Ele com certeza vai terminar até a volta de Jesus. E eu penso que Ele está apenas no início da minha transformação. Tudo aquilo que eu venho fazendo é para a honra e glória dEle, mas eu sei que Ele vai completar antes da volta dEle. Uma vida genuína, uma vida completa aos pés de Cristo. E eu espero que você tenha esse desejo também. De, assim como eu li na mensagem da meditação de hoje, cada dia andar junto com Jesus. Iniciar o dia pedindo para que Deus envie o seu anjo avante, ou que o próprio Deus vá avante e prepare o caminho. Que você tome essas decisões, que busque a Deus de todo o coração e procure fazer a vontade dEle. Amém? É o seu desejo? Fique em pé então e cantemos juntos o hino Vinde às Águas. Te agradecemos, Senhor, porque mais uma vez o Senhor desce grandes bênçãos a cada um de nós, teus filhos e adoradores que estamos aqui. A água cai lá fora, mas aqui recebemos ricas bênçãos de água viva vinda do teu trono. Agradecemos, Senhor, porque um dia cada um de nós aqui ouviu a tua voz, a voz de Jesus tocando o nosso coração. Nós queremos, Senhor, aceitar essa voz, ouvir a tua voz e andar completamente nos teus caminhos. Ajuda-nos, Senhor. Prepara nosso caminho, prepara nossa vida, prepara o dia, a semana, o mês e o ano, para que andemos de acordo com a tua vontade. Perdoa, Senhor, todos os erros, todas as maldades, todas as nossas iniquidades e pecados, pois somos pecadores, fazemos o que é errado constantemente, cada dia. Por isso, pedimos que por causa do sacrifício de Jesus, o Senhor nos limpe e nos transforme em pessoas limpas, corretas e felizes. Nós queremos estar em tua presença o máximo de tempo possível. Ajuda-nos, Senhor. Transforma o nosso caráter. Muda aquilo que há necessidade de ser mudado. Nós entregamos tudo, a nossa vida, a nossa vontade em tua